Só que eu tava tão cansado que eu dormi com o celular aqui no peito. E eu acordei com o Toninho me ligando. E aí ele, papai, o Cristiano sofreu um acidente muito feio, vai pra lá porque eu acho que a Alana morreu. E aí eu levantei do jeito que eu tava, de bermuda, e desci no hotel, falei, quem é você? Eu sou um táxi. Eu falei, me leva ali, o cara me levou, eu cheguei lá. Quando eu cheguei, o Cristiano ainda tava na pista. Eu fui dentro da ambulância. Ele tava falando ainda, ô Vanucci? Ele tava gritando meu nome na pista. Ele Caralho, gritava o velho. meu nome. Aí a gente já vai partir aí pelo momento da partida do Cris, né? Que, na minha visão, foi muito diferente da partida do Leandro, por exemplo, que o Leandro ele estava doente, né? Existia ali, às vezes, até não uma preparação para a morte, mas o emocional você já passar pela sua cabeça, das vezes ele não resistir. E do Cris foi um acidente. Não No auge, né, cara? Nenhum aviso, né? Não teve nenhum aviso, nenhuma precedência de nada. Você sentiu, em algum momento, alguma despedida dele, algum comportamento diferente? Poxa, por que ele está falando essas coisas? Eu lembro, a gente tava no Nordeste, fazendo uma turnê no Nordeste. E a gente veio pra Itumbiara só pra fazer aquele show e a gente voltava pro Nordeste pra ficar mais 20 dias lá. E o Nordeste é muito cansativo, porque tudo é muito longe. Né? Os shows, 5, 6 bandas no palco, então você tem que estar lá cedo, passar som, brigar, porque senão o nego quer pegar o horário e tal, e você tá concentrado. Como eu estava 20 dias lá, eu já estava muito cansado, porque eu sou muito... eu sou uma pessoa difícil de trabalhar, porque eu sou muito... Eu não deixo as pessoas fazerem. Eu quero estar o tempo todo, eu não durmo, tal. Então, eu sou aquele cara... E eu estava muito cansado. E a gente veio do Nordeste, o Cristiano veio de jato, eu vim de voo de carreira, com a equipe toda. Quando chegou em Itumbiara, que acabou o show de Itumbiara, eu lembro que o Cristiano estava descendo e eu estava sentado assim, exausto no camarim. A hora que ele entrou, que ele olhou para mim assim, eu estava com a olheira aqui assim, ó, e ele olhou para mim e falou, véi, você tá podre. Sua cara, eu falei, eu tô cansado, realmente. Aí tal, passou, o povo lá no camarim, aí na hora de ir embora ele falou assim, ô, não vai no voo, não, você vai no jato comigo amanhã. Porque você tá muito cansado. Eu falei, Cris, não tem como eu ir no jato. Ele ficava brigando pra eu viajar no jato com ele. E eu não queria, porque assim, eu tinha toda a estrutura, tudo era na minha mão, da banda, de todo mundo. E para mim fazia parte disso, da nossa banda, da família Cristiano Araújo, entender que eu, como líder daquele rolê, queria andar com eles e não de jato com o artista. Boa. Então isso também fazia parte do que eu acreditava no rolê. Então eu falava, cara, a gente tem 2 conexões amanhã. Para chegar na cidade, depois tem que andar mais 200 quilômetros de van. Os músicos tá todo mundo destruído. O nego vai esquecer guitarra, vai passar um violão para trás, um vai dormir, não vai acordar. Então eu vou com a equipe. Ele, cara, não vai no jato, você tá cansado, não sei o quê, não sei o quê. Vamos embora comigo no carro. E você vai no jato, assim. Então, a única coisa que eu lembro dele falando isso é que, na hora, ele falou, vai no jato comigo amanhã e vamos embora comigo no carro. Caraca. Eu falei, Cris, não dá por causa do trabalho. Fica tranquilo, eu tô de boa, tô cansado, mas tá tudo certo. Vai descansar que amanhã você tem que voar também de novo, tal, não sei o quê. E foi só isso, assim, eu não senti nenhuma vez nada de despedida dele. Foi isso, só isso que ele falou, mas eu acho que não foi uma despedida, foi uma preocupação, porque ele realmente viu que eu estava cansado demais. Sim. Porque ele sabia que quando todo mundo chegava em Goiânia de folga, eu continuava trabalhando assim. Eu não tinha folga, né? Então, ele sabia que eu trabalhava mais, que eu não dormia, que eu era workaholic e tudo. Então, ele tinha essa preocupação. Véi, você tá comendo demais, você tá muito gordo, vai se cuidar, não sei o quê. Ele sempre se preocupava assim comigo. E o povo não entende a profissão que você levava, assim, tipo, a posição. Porque, assim, as pessoas entendem o que é um compositor, o que é um cantor. Ou, às vezes um empresário, mas não sabe o que é um produtor de estrada. Todo mundo, a ligação é em cima de você. O Desde contratante, o show, o público, a imprensa, tudo. A logística, a Exato. técnica, tudo passava pela minha mão. E aí, fora que, tipo, eu ainda tomava as decisões artísticas do Cristiano. Sim. Então, eu tava ali na estrada, ao mesmo tempo eu tava resolvendo com a gravadora quando ia ser o lançamento da próxima música de trabalho e qual ia ser a próxima música. Sim. Então, assim, eu fazia o 360 do Cristiano. Tem que amar muito, hein? Cara, eu falo assim, demais. eu trabalhei tão intenso com o Cristiano que, assim, eu nunca mais vou ter um pique de fazer o que eu fiz com o Cristiano, porque hoje eu não tenho mais saúde para isso. Porque eu realmente trabalhava 24 horas mesmo, assim. Eu dormia muito pouco
E não é porque eu queria, não é porque... Não, é porque aquilo me alimentava. Sim. Cada passo, cada vitória do Cristiano era a minha vitória, sabe? Cada coisa que eu inventava que dava certo, eu pulava, eu vibrava, eu via o sorriso dele, o agradecimento dele. Os empresários, a energia da gente, a banda, a equipe, todo mundo queria crescer, então isso me alimentava. Então, assim, hoje eu não sei se eu teria mais esse pique Boa. de voltar para a estrada, realmente falar, cara, vou pegar um artista do começo e fazer tudo isso. Sim. Hoje eu delegaria algumas funções, faria todo o rolê, mas mais na minha sede, né? Sim. Sem viajar tanto. Vanucci, nesse momento da perda do Cris, nesses meses, assim, a correria era muito grande de agenda, porque assim, a gente não sabe o porquê da velocidade do cara, eu nem quero entrar nesse mérito. Mas assim, tinha essa preocupação, estamos fazendo muito show, estamos fazendo essa transição louca. Tinha que ser uma logística muito mais corrida. Eu na verdade, eu me preocupava disso bem antes disso já, uns 2 anos antes, eu já me preocupava isso com o Cristiano. E o Cristiano era um cara muito simples, e eu falava para ele assim, vamos trocar o seu carro. Qual que é o carro mais seguro que existe no mundo? É uma Volvo. A gente foi lá e comprou uma Volvo. Não porque era bonita, não, porque é o carro mais seguro do mundo. Querendo ou não, o nosso risco de quem está na estrada é maior do que o risco de quem não está na estrada, porque a gente roda muito mais. Então é óbvio. Exatamente. Se eu tô na estrada 10 mil quilômetros por mês, o risco de eu sofrer um acidente do que você é muito maior. Verdade. Então, o que a gente precisava trazer? Diminuir a oportunidade de risco para aquilo. Então, vamos lá e vamos comprar um carro mais seguro do mundo, que é o Volvo. Sim. Então, a gente tentou fazer algumas coisas nesse sentido. Acho que, como a gente estava falando no começo da entrevista sobre a preparação do artista, né, de psicólogo, de tal, de cuidar disso. Acho que os escritórios também precisam começar a se preocupar na saúde mental dos artistas, num melhor carro, no melhor conforto, na logística de agenda. Eu sei que é fácil falar isso. Muitas vezes, se você entrevistar um agenda aqui, ele vai falar assim, não tem como. A hora que o artista estoura, o cara liga e te dá, bota o dinheiro aqui, você tem que entrar no jato e andar 2 horas para ir lá fazer o show do cara. Você pode fazer isso, tem a hora de você ganhar dinheiro. Você pode fazer, o artista fazer 20 shows no mês, a princípio, mas você não precisa fazer 20 shows no mês o ano inteiro. Ou então, se o cara fez, tira um mês de férias. A gente faz 25, 26. Você entendeu? Tipo assim, tem que ter esse cuidado com o artista. O escritório, a gravadora, o próprio artista. Tem que pensar nisso. Você tem que ter um momento só seu, de desligar o celular e falar, cara, o Miller e a Ju são meus amigos, mas eu tô de férias, eu não vou falar com eles agora. Quer falar comigo? Daqui a 20 dias, quando eu voltar de férias, a gente conversa. Tem que ter esse momento. Você tem que ter Sabe por quê? Porque o artista é ser humano também. Ele precisa chorar com a família dele, ele precisa brigar com o filho, ele precisa brigar com a mulher, entendeu? Ele precisa ter coisas naturais, ele precisa ir para uma roça, ele precisa ver os familiares, ele precisa ir numa igreja, ele precisa orar, ele precisa ter fé. E na estrada, cara, é tanta loucura, é tanto trabalho, que você vai entrando no automático. Aí as pessoas falam, o artista vai perdendo a humildade. Não, o problema é que o artista não convive mais com a humildade. Ele não chega perto de pessoas. O artista passa a não ver pessoas. Ele dorme num hotel, entra num jato, pousa, outro hotel, palco, outro hotel, jato. Ele acaba que não convive. Ele perde a humanidade dele. Né? Pede para um artista aí, entrega a chave de um carro para um artista hoje e fala assim, vai no shopping. Ele não tem carteira, ele não tem carregador de celular, ele não tem. Ele vai ficar perdido, porque hoje tem alguém para carregar a carteira, tem alguém para carregar o celular, tem alguém para dirigir para ele. Para pagar para ele. Para pagar. Ele não vai ter isso aqui, ó, que você aperta aqui, ó, aparece um cartãozinho para fazer assim, ó. Ele não tem, porque muitas vezes ele deixa de ter esse convívio de ir numa padaria, de buscar um filho na escola. Não é por culpa dele, não é porque o artista é metido ou não, é o processo. Ele vai automatizando a cabeça do artista de um jeito, do escritório, da gravadora, do empresário, todo mundo. Aquilo vira automático. Não, ele fez show ontem, domingo, hoje é segunda-feira. Não, ele tem que trabalhar, entendeu? E não é assim. Ele tem que ter o tempo dele de descanso, que eu acho muito importante, cara. E como que foi para você receber ali a ligação? Eu vi algumas cortes que você falou sobre isso. Você foi até o local, né? Fui. Na verdade, foi assim. Nem sei se você gosta também de citar, falar. Falo, não tem problema nenhum. Eu cheguei no show de Itumbiara e fui pro hotel dormir.
Só que naquele dia completava 17 anos da morte do Leandro. Ah, no dia. Então eu cheguei no hotel, fiz uma postagem pro Leandro, falei, eu tô hoje aqui vivendo o melhor momento da minha carreira profissional, graças a você, fazendo 17 anos que você partiu e tal. Só que eu tava tão cansado que eu dormi com o celular aqui no peito. E eu acordei com o Toninho me ligando. Caralho. E aí ele, papai, o Cristiano sofreu um acidente muito feio, vai pra lá porque eu acho que a Alana morreu. E aí eu levantei do jeito que eu tava, de bermuda, e desci no hotel, falei, quem é você? Eu sou um táxi. Eu falei, me leva ali, o cara me levou, eu cheguei lá. Quando eu cheguei, o Cristiano ainda estava na pista. Só que até então, a minha preocupação, quando o Toninho falou que a Alana tinha morrido, a minha preocupação era cuidar da Alana, do pai da Alana, como é que a gente ia divulgar isso, como é que ia ser, porque para mim o Cristiano estava bem. Ah, sim. A minha preocupação era ir o mais rápido possível para realmente, se tivesse alguma coisa que fazer pela Alana, eu fazer, ou então administrar o rolê inteiro disso, de chamar a família e tal. E aí, quando eu cheguei, ele estava vivo, aí ainda foi para o hospital em Morrinhos, e aí depois a gente foi para Goiânia, e aí aconteceu tudo aquilo. Foi assim, quando eu me lembro eu fui dentro da ambulância. Ele tava falando ainda, ô Vanutinho? Ele tava gritando meu nome na pista. Caralho, ele gritava o meu nome, o do Raimundo, que era o outro empresário, e o do Vitinho. Ele gritava o Wilton, não sei. Ele gritava o nome de umas 3, 4 pessoas, do seu João, não lembro direito quais eram os nomes. E aí a gente foi para Morrinhos. Só que a gente chegou em Morrinhos, o hospital que a gente parou estava completamente em reforma. Pra você ter uma ideia, ele não tinha nem luz, ele estava meio que no escuro, só tinha uma sala de atendimento. E ele foi para essa sala. Quando eu vi aquilo muito pequeno, eu falei, cara, liga pro governador e manda vir um helicóptero. A gente tem que transferir ele. Só que o helicóptero só decola de dia. O helicóptero do bombeiro não voa à noite. Nossa. Precisa dar o primeiro raio de sol para ele decolar. Então, nesse tempo, eu falei, não dá tempo. Bota ele na ambulância. Quando a gente estiver chegando em Goiânia, o helicóptero vai encontrar a gente na estrada. Porque ele vai decolar e a gente falando com o comandante, estamos saindo daqui. E foi o que aconteceu. A gente parou na estrada, o Cris foi transferido pro helicóptero. Quando o Cris foi transferido para o helicóptero, eu fui na ambulância junto com o médico dele, o Dr. Vandervan. E a gente chegou coisa de 4, 5 minutos depois do helicóptero. E eu só me lembro de entrar correndo assim no hospital e o Toninho me pegar pelo braço assim e falar assim, o Cristiano morreu, vai lá e dá a notícia. Eu falei, caralho, eu só virei minha camisa assim, que eu tava com uma camiseta que tinha uma estampa preta, mas ela tinha uma estampa. Já tava cheio de imprensa ali. Não, já tava lotado. Eu só virei e fui lá dar a notícia da perda do Cris, assim. E era muito difícil porque os dois faleceram, né? Eu sempre falo assim, a Alana tem uma importância tão grande na vida do Cristiano porque a Alana trouxe uma paz. O Cristiano tinha tudo, ele estava vivendo o melhor momento da carreira, tudo. Faltava uma paz. E a Alana, quando entrou na vida dele, ela trouxe essa paz, essa calma, essa confiança dele falar, não, o Vanucci resolve. Ah, o Vitinho resolve. Ela trouxe uma paz para ele, assim. E quando eles partem junto, foi uma... Tipo, eu falei, cara, que eu chamava ela de patroinha, ela não gostava. Patroinha e tal, e ela fala, para de me chamar de patroinha, menino, não sei o quê, não sei o que. Mas ela trouxe uma paz pro Cristiano, e aí eu acho que foi uma grande lição até eles terem partido juntos, né? E a minha preocupação naquele momento com o pai, com a mãe dela, que já tinham perdido um filho. Nossa. Cara, é uma história de amor muito, muito linda, assim, a partida do Cris com a Alana. Eu sempre falo questão de lembrar muito dela, porque ela foi uma pessoa que viveu não tantos anos na carreira do Cristiano, porque o namoro era recente, mas ela teve uma importância muito grande na personalidade dele e na vida dele. E esse foi mais um corte do Tem Base Podcast. E tem muito mais cortes por aqui, hein? Deixe seu like e se inscreva no canal.